É um prazer estarmos juntos novamente pela TV CMC para mais uma mensagem, para mais uma palestra, para mais uma reflexão. E hoje falando especificamente sobre uma dimensão importante da adoração. O título da mensagem e da reflexão é Adoração e Serviço. Uma espiritualidade prática da igreja local no mundo. Quando nós falamos de adoração, nós falamos de um guarda-chuva bem maior e numa perspectiva bem maior do que música. Infelizmente as pessoas associam rapidamente a ideia de adoração com música, mas a música ela não é e não completa a ideia da adoração. A música é apenas uma expressão legítima de adoração que nós podemos usar na adoração congregacional ou mesmo na adoração individual. Mas quando nós estamos falando hoje, especificamente, adoração na direção do serviço, nós estamos pensando numa adoração que envolve a nossa vida prática, que envolve nossos sonhos, nossos projetos, nossa agenda semanal, nossas prioridades naquilo que nós pensamos e sonhamos em ser e fazer. Adoração e serviço estão intimamente ligados. Um célebre escritor contemporâneo, que tem várias das suas publicações traduzidas para o português, Dallas Willard, ele diz que na adoração e serviço nós mostramos a essência da espiritualidade que nós cultivamos. Ora, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é o propósito a que a fé se destina. Todos nós estamos construindo uma espiritualidade baseado em determinadas convicções, pressupostos, que são fundamentos para aquilo que nós estamos construindo. Dallas Willard diz que adoração e serviço estão intimamente ligados. Não é possível separar a ideia da adoração a uma vida de serviço. Calvino, um dos reformadores, ele diz que a espiritualidade que não resulta em adoração e serviço, ela é incompleta e é distorcida. Richard Foster desenvolve no seu livro Celebração da Disciplina e em outros escritos, ele mostra claramente que a espiritualidade que nós construímos, ela é resultado das disciplinas espirituais que nós vamos exercitando diariamente. A meditação na palavra, a oração, a solitude, que é o desejo intencional de nós estarmos a sós perante Deus. Também quando guardamos a oportunidade das refeições e fazemos um jejum para contemplarmos a Deus, para pensarmos naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem escrito na história e que está escrevendo na nossa vida, na vida da igreja hoje. O resultado do cultivo dessas disciplinas espirituais e também na experiência comunitária, quando nós estamos tentando viver como corpo e como igreja, é uma vida de serviço. Isso é extremamente enfatizado no ensino do Novo Testamento. Peter Brunner, teólogo luterano, ele diz que adoração e culto ele pode definir como serviço de Deus à comunidade, que ele fez em Cristo, e agora o serviço da comunidade que nós fazemos diante de Deus como resposta à obra de Jesus de nos amar incondicionalmente na cruz do Calvário. Jean-Jacques von Hallmann, que tem uma tradição também reformada, teológica, ele diz que o culto e a adoração é a recapitulação do que Deus fez em Cristo Jesus. Portanto, o serviço que Deus prestou à humanidade foi de uma maneira amorosa, incondicional e cheia de misericórdia, foi enviar o Filho dele na cruz do Calvário. Esse foi o serviço que Deus prestou à humanidade. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos a intenção nenhuma depois da queda de adorarmos a Deus, de alegrarmos o coração de Deus, de servir a Deus. Não, nós desejávamos a nossa própria felicidade, nosso próprio prazer. E ele mostra claramente que quando Deus presta esse serviço na obra de Jesus Cristo, nós temos agora a possibilidade de ter acesso a Deus, de termos relacionamento pessoal com Deus, de sermos transformados pela ação de Deus e do seu Evangelho na nossa vida, e nos faz com que, comunitariamente agora,
em memória do Senhor, celebremos a ceia, para não nos esquecermos deste fato histórico que foi a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Evelyn Underhill escreveu no seu livro Adoração o seguinte: o culto e a adoração, em todos os seus graus e tipos, é a resposta da alma regenerada ao Deus eterno. Ela tem uma resposta social e ela tem uma resposta orgânica. Portanto, a nossa adoração ela vai ter uma repercussão comunitária e congregacional como povo de Deus, e vai ter uma resposta social quando nós, como o corpo de Cristo, somos agora instrumentos nas mãos de Deus para a obra do socorro, para a obra da misericórdia e para levarmos a salvação a todas as nações. Nós refletimos de que fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Essa é uma confissão que existe na coletânea de doutrinas conhecidas como Catecismo Menor de Westminster, que foi escrito em 1619, e a primeira pergunta que nós encontramos ali é: para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus, para desfrutar da sua presença e, na sua experiência de vida, servir a Deus e servir também ao próximo. Adoração envolve o nosso amor, adoração envolve o nosso temor, e adoração envolve o nosso serviço, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás e só a Ele servirás. Portanto, uma vida de serviço é uma vida que reflete o nosso temor a Deus, a nossa seriedade que nós temos considerado a presença do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. A adoração é a nossa resposta de amor a Deus através de uma vida de serviço e através do nosso compromisso com o Evangelho. Vida de serviço é uma vida de liturgia, é uma vida onde nós, através de pequenos ritos, de obras, de projetos, vamos encarnando esse amor incondicional a Deus. Dr. Paul Rum, de tradição metodista, ele escreveu no seu livro A Integridade da Adoração, escrito em 1971, e ele diz o seguinte: a vida humana é uma vida litúrgica de serviço. Portanto, nós prestamos culto o tempo todo com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós fazemos. E demonstramos que, de fato, nos entregamos a Deus e estamos rendidos à sua vontade, como diz Calvino, quando nós respondemos a essa manifestação do amor de Deus com uma vida de serviço, como resposta àquilo que Deus fez em Jesus Cristo na história. Jesus veio como servo sofredor, diz o profeta Isaías no capítulo 53. E como servo de Deus, ele se apresentou como cordeiro e como sumo sacerdote. Dr. Ralph Martin escreveu no seu livro A Adoração da Igreja Primitiva, de que Jesus, se apresentando como sumo sacerdote, como cordeiro de Deus, ele cumpriu os dois papéis fundamentais para que a adoração estivesse de forma definitiva concretizada e legitimada na história. Como sumo sacerdote, ele se torna intercessor da nossa adoração diante de Deus, e como Cordeiro de Deus, ele oferece a sua vida como um ritual, como um sacrifício definitivo que agradou e agrada o coração de Deus. Portanto, se Jesus veio como servo, e a própria palavra diz que ele veio para servir e não para ser servido, nós que agora dizemos que somos seus servos, que estamos comprometidos com o seu Evangelho, devemos também repercutir numa vida de serviço. O reformador John Wesley, ele diz que a adoração é um serviço abnegado em amor a Deus e ao próximo. A adoração é a vivência de uma espiritualidade cristã no ser e no fazer. E essa frase, essa palavra foi dita por Agostinho, que nos chama também e que nos relembra a nossa responsabilidade de uma vida de serviço. Adoração é vida relacional, ela tem uma dimensão relacional com Deus, com o nosso próprio coração, com a comunidade da fé e também com a sociedade onde nós estamos inseridos como cristãos e como representantes do corpo de Cristo para sermos sal e luz do mundo.
É fruto de um relacionamento pessoal que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desejaram a nossa existência e que desejaram fazer da nossa existência uma vida de serviço que manifestasse a glória e o poder de Deus em Jesus Cristo. Dr. Carlos Queiroz, que foi secretário executivo da World Vision, da Visão Mundial, talvez a maior entidade internacional de ajuda de projetos sociais, de projetos missionários, ele diz o seguinte: adorar é servir com alegria aos pobres, aos cativos, aos solitários, aos doentes que têm fome e sede de justiça, que estão cansados, que estão sobrecarregados e sem esperança. Portanto, adoração e serviço é ter uma vida consagrada para levarmos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus em tantos contextos. Dois personagens bíblicos que enfatizam a mesma ideia e que reforçam esta convicção: Paulo e Tiago. Olhando alguns textos básicos, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Paulo diz nesse texto que uma vida de serviço é fruto da graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus foi que nos doou a fé. Esse é um presente de Deus do nosso coração. Fé é essa capacidade de crer, de dar credibilidade a quem Deus é, à palavra dele, às suas promessas e aos seus propósitos. A graça de Deus é que nos trouxe a salvação. Não foi por mérito de ninguém que nós conquistamos a salvação, não temos mérito em nada. Porém, Paulo diz que a consequência imediata da presença da fé em nosso coração, que é fruto da graça de Deus, é a prática de boas obras. O texto diz, versículo 10, nós somos feitura de Deus, nós somos poema de Deus, nós somos inspiração do grande artista para praticarmos as boas obras, que inclui, claro, o testemunho, a pregação da mensagem, a evangelização, a obra de missões, mas também envolve o exercício em ministérios de socorro e de misericórdia numa humanidade que vive a experiência da dor, do sofrimento, do descaso, da violência, de sinais de morte presentes na sociedade. Paulo reforça essa ideia um pouco mais no texto que ele escreveu à igreja em Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua adoração racional, que é fruto de uma transformação de mente, de ter uma nova mentalidade, de ter passado por um processo de conversão, a metanoia. Apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua adoração racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, não nos conformar com este mundo é não nos conformarmos com a miséria, não nos conformarmos com nenhum tipo de violência, não nos conformarmos com a pouca valorização da família, não nos conformarmos com o descaso ou nenhuma valorização ao casamento, não nos conformarmos com nenhum tipo de abuso, com a sexualidade desenfreada, mal desenvolvida, não nos conformarmos com a prostituição, não nos conformarmos com as drogas que andam em todos os segmentos da sociedade. Nós somos protestantes, cristãos que não se conformam onde se apresentam sinais ou cheiro de morte. E o que nos leva a reagir com o amor de Deus presente em nossos corações a uma vida de serviço, ao perceber as necessidades dos diversos segmentos da sociedade, onde precisamos ser ali testemunhas, representantes da comunidade da fé, da Igreja de Jesus, anunciando o seu reino em compromisso, em prática de boas obras. Paulo mostra claramente que quando nós estamos vivendo dessa forma,
nós estamos nos dispondo a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz o versículo 2, é boa, agradável e perfeita em primeiro lugar para Deus. Nem sempre ela é boa e agradável para nós. Uma vida de serviço, muitas vezes abnegado, nos leva à renúncia, nos leva a situações de humilhação, de identificação com as pessoas que nós estamos servindo. E este é aquele princípio da encarnação. Não adianta apenas dizer para as pessoas que nós a amamos, que nós estamos sentindo as suas dores. Nós precisamos estar juntos daqueles que estão sem esperança, que estão sem brilho nos olhos, que estão gritando para que possam cuidar da sua causa ou da sua situação de exclusão no segmento da sociedade. Paulo encontra essa mesma ideia e esse respaldo na compreensão de Tiago, e nós também encontramos na compreensão de Tiago. Tiago mostra claramente no versículo 19 do capítulo 1, de que a adoração é resposta também de uma transformação de mente. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 21 diz que uma vida de serviço é sinal de que nós estamos acolhendo a palavra que estamos conhecendo, que estamos ouvindo, que estamos meditando. Praticar a palavra é fundamental para uma vida de serviço. Versículo 22 diz claramente que nós não podemos ser apenas ouvintes da mensagem do Evangelho. Nós temos que acolher essa palavra, e nós demonstramos que acolhemos essa palavra, uma vida de obediência, onde nos dispomos a viver situações práticas no exercício do ministério do socorro e da misericórdia. Tiago diz mais, no versículo 22, que serviço é a prática de uma fé viva e coerente. Viver uma vida coerente é vivermos a liberdade que Ele nos deu e nos dá em Cristo Jesus. Nós que vivemos agora a lei da liberdade, lei perfeita, e estamos perseverando nela, não estamos sendo negligentes, mas estamos sendo operosos, praticantes. E o texto diz, como das poucas vezes nas Escrituras Sagradas, que seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos, seremos felizes se estivermos de fato nos comprometendo em servir a Deus e ao próximo nas suas lutas, nas suas aflições. Tiago dá uma compreensão da adoração bastante profunda, prática e horizontal. Versículo 27. A religião pura e verdadeira e sem mácula, ou a adoração horizontal pura e sem mácula, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, a prática da fé e a prática da adoração é essa dimensão horizontal onde nós estamos procurando servir aqueles que não têm quem cuide dos seus interesses. Os dois exemplos históricos usados aqui por Tiago é órfãos e viúvas. Órfãos que perderam seus pais ou não conheceram seus pais, viúvas que perderam seus maridos, que agora não tem mais quem cuide dos seus interesses. Nós fomos chamados para cuidar dos interesses daqueles que estão sofrendo e não tem quem lute pela sua causa ou pela sua necessidade. Portanto, uma adoração prática que não é somente contemplativa, que não é apenas exercida no contexto de um culto público, que não envolve somente os nossos hinos e cânticos, as nossas expressões litúrgicas corporais, ou as nossas ofertas, ou a nossa experiência de comunhão. Não. Esta adoração que Tiago diz aqui envolve o nosso serviço. Envolve o nosso serviço abnegado. Envolve o nosso serviço apaixonado, de forma perseverante naquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Tiago diz mais, que esta adoração, ela é e acontece simultaneamente com uma vida de santidade.
Santificação, diz Paulo à igreja de Éfeso, é necessária nós estarmos vivendo e praticando. Se nós não exercitamos e não buscamos santificação, nós não podemos ver a Deus no sentido de comungar com Deus, de desenvolvermos uma intimidade, uma espiritualidade em Deus. Portanto, a santificação, ela também nos leva a uma vida de serviço, a uma prática do socorro, da misericórdia, nas boas obras das quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Capítulo 2, versículo 8, Tiago diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Portanto, viver de maneira correta, viver de maneira que agrada a Deus, viver de maneira que traz alegria ao coração do Pai, vivemos desta forma, servindo a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Tiago diz que se nós estamos praticando isso, se nós estamos vivendo dessa forma, no nosso estilo de vida, nós estamos agindo corretamente e que isso trará glória para o nome de Jesus Cristo. Quando vivemos assim, nós vivemos com consciência de chamado. Quando vivemos desta forma, nós vivemos com consciência de vocação. Quando vivemos dessa forma, nós vivemos com consciência de missão. Jesus nos envia ao mundo para servir. Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós temos uma experiência, esse registro do que foi nos ensinado nos evangelhos. Não é o sacerdote que fez a obra do socorro e da misericórdia, não foi o letrado, não foi o capacitado que fez a obra do socorro e da misericórdia. Muitas vezes, estarmos na religião não significa que vamos viver uma vida de serviço. Podemos estar envolvidos na igreja, na estrutura eclesiástica ou nos ministérios interdenominacionais, projetos missionários, mas muitas vezes não estamos vivendo a nossa vocação e a nossa missão de forma concreta, com profundidade, com verdade, com autenticidade. Nós precisamos ter o nosso coração disponível, o nosso coração quebrantado e rendido para estarmos fazendo a vontade de Deus e a obra que Ele nos deixou de fazermos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Guardar o ensino de Jesus é praticar a sua palavra. Guardar o ensino de Jesus é, como o Tiago diz, é acolher essa palavra no coração, na mente, de forma prática e que repercuta nas minhas prioridades, no meu dia, na minha semana, nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha agenda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus por essa reflexão, por essa meditação, que possa ter sido desafiadora, inspirativa para o seu coração, para a sua família, para a sua comunidade. Que possamos servir a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, para a glória de Deus Pai. Nelson Comilcar agradece por essa oportunidade na TV CMC. Até a próxima. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.